Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais antigas e profundas da humanidade, mas por um ângulo bem diferente, que mistura ciência de ponta com experiência pessoal. A gente vai tentar entender o que é afinal esse tal de ego e o que acontece quando essa voz na nossa cabeça finalmente se cala. Pensa comigo um instante. Tem uma voz aí dentro, né? Uma que não para. Ela narra o dia, faz planos, julga, se preocupa. Mas quem é essa voz? De onde ela vem? E a pergunta que realmente importa: será que essa voz é quem a gente realmente é? Bom, para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir um mapa. Primeiro, vamos entender o que a neurociência diz sobre o ego, esse nosso narrador interno. Depois, vamos ver como é possível silenciar essa narração. O que a gente encontra nessa jornada para dentro. Como é confrontar tudo que a gente é. E, por fim, como trazer essa sabedoria toda de volta para o dia a dia para viver de um jeito novo. Beleza, vamos começar do começo. Quando a gente fala de ego aqui, não é bem daquela ideia do Freud, sabe? A gente está falando de uma função muito específica do cérebro. Pensa nele como o contador de histórias oficial da nossa mente. É aquela parte da nossa cabeça que fica o tempo todo tentando se localizar no mundo, criando uma narrativa. Eu sou assim, eu gosto daquilo, eu sou de tal lugar. Essa voz constrói a nossa identidade, a história que a gente conta para os outros e principalmente para nós mesmos. E aqui está o pulo do gato. O ego é super importante para a nossa sobrevivência. Ele nos faz buscar comida, segurança, um lugar no mundo. Só que, ao mesmo tempo, ele cria um filtro. Ele nos prende a histórias do passado e a ansiedade sobre o futuro, e acaba nos separando da experiência do agora. É uma ilusão, sim, mas uma ilusão muito útil, até certo ponto. Então, como é que a gente faz para ir além dessa narração sem fim? A ciência hoje nos dá umas pistas bem interessantes sobre como essa voz é construída e, mais importante, como a gente pode, digamos, abaixar o volume dela. E o mais incrível é que o ego não é só uma ideia abstrata. Ele tem um endereço físico no cérebro. É a chamada rede de modo padrão, ou DMN. É uma rede de 5 áreas que trabalham juntas para criar essa sensação de eu. E o que acontece em estados de meditação profunda ou em experiências com certas substâncias em contextos terapêuticos é que o fluxo de sangue para essa área diminui. É como se literalmente o ego ficasse offline por um tempo. E quando isso acontece, a mudança de perspectiva é total. A mente do ego está sempre presa no passado e no futuro, repetindo as mesmas histórias. Já a mente em estado meditativo se abre para o presente, para um campo de infinitas possibilidades. Aquela sensação de ser separado de tudo e de todos dá lugar a um sentimento profundo de conexão. Agora, se liga nesse número aqui: 70%. É um número bem grande. O que será que ele representa na nossa conversa sobre o ego? Pois é, 70% de toda a informação que o nosso cérebro recebe do mundo vem através dos nossos olhos. A visão é a principal ferramenta do ego para se manter no comando, sempre analisando, julgando, tentando controlar o ambiente. É por isso que, por exemplo, usar uma máscara nos olhos é tão poderoso. A gente corta a principal fonte de dados do ego e força a consciência a olhar para dentro. Certo, então o narrador deu uma pausa, a gente fechou os olhos para o mundo lá fora e a jornada para dentro começa. O que é que se encontra nesse lugar? Olha, é importante dizer que as experiências variam bastante. Com base em dados de pacientes, dá para ter uma ideia. Para uns 20%, pode ser que não aconteça nada muito marcante. Para a maioria, uns 60%, a experiência terapêutica, sabe? Traz uma clareza imensa sobre a própria vida. E para outros 20%, a experiência pode ser transcendental, uma espécie de morte e renascimento simbólico. Fisicamente, muita gente descreve essa jornada como uma energia que vai subindo pelo corpo, como se fosse ativando centros de consciência. Mas o passo final, mais importante, não tem a ver com força, com tentar arrombar uma porta. É justamente o contrário, é um ato de rendição, de entrega total. É quando a gente para de lutar e solta o controle que as coisas realmente começam a acontecer. E uma vez que o ego sai um pouco de cena, a gente não encontra só paz e luz, não. A gente encontra tudo. A gente é meio que forçado a olhar para a totalidade de quem a gente é. E essa frase do Jung é simplesmente perfeita para descrever isso. Para a gente poder crescer em direção ao céu da autoconsciência, a gente precisa ter a coragem de mergulhar fundo nas raízes do nosso próprio inferno pessoal, no nosso lado sombrio. Nessa jornada interna, é comum acessar imagens, símbolos, que parecem pertencer a toda a humanidade,
os tais arquétipos. Mas, ao mesmo tempo, a gente dá de cara com a nossa própria sombra. A inveja, a raiva, a maldade, tudo aquilo que o ego trabalha tanto para esconder, aparece. E o ponto-chave aqui não é lutar contra esses monstros. Lutar contra uma parte de si só dá mais força para ela. A sacada é outra, é reconhecer, aceitar e integrar essas partes como sendo nossas também. Mas essa jornada de integração não é só uma viagem momentânea. Ela causa mudanças reais, duradouras, que a gente pode até medir. A ciência dá um nome para isso, neuroplasticidade. Basicamente, é a capacidade do cérebro de se refazer. Toda vez que se atinge um desses estados profundos, o cérebro cria, fisicamente, novas conexões entre os neurônios. A gente não está só mudando a mente, a gente está, literalmente, refazendo a fiação do nosso cérebro. E essa nova fiação pode mudar completamente as nossas histórias mais pessoais. Pega essa percepção, por exemplo. De repente, a pessoa consegue ver o momento da própria concepção não como um acidente ou um problema, mas como um ato de amor puro. Naquele instante, toda a história de mágoa com os pais se desfaz. O que sobra é gratidão pela vida. O resto era só a história que o ego contava. Então tá, e como fica o dia a dia depois de tudo isso? O objetivo nunca foi destruir o ego, mas sim talvez dar uma promoção para ele, de chefe autoritário para funcionário eficiente. A prática para isso se chama vigilância. É ficar de olho no bicho, como a fonte da nossa análise descreve. É perceber quando o ego reage, quando ele quer brigar, quando ele sente medo, quando ele deseja algo. A ideia não é reprimir, mas também não é deixar ele tomar as rédeas. É simplesmente observar, ter consciência da reação dele a partir de um lugar mais calmo. No final das contas, o objetivo não é virar um monge e se isolar numa montanha. É o contrário, é atravessar a rua com mais atenção, é ter uma conversa estando realmente presente, é viver a vida com menos filtros, com menos ilusão e com muito mais realidade. E com isso, a gente volta à nossa pergunta lá de início, só que agora ela ecoa de um jeito diferente. Se toda essa narrativa que o ego construiu a vida inteira sobre quem nós somos é só isso? Uma história? O que sobra quando essa história para? Quem somos nós de verdade?